Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é o domínio espanhol e as invasões holandesas. Em 1518, a crise da dinastia levou à união de Portugal e da Espanha, que passaram a ser comandados pelo mesmo rei, Dom Sebastião. Rei de Portugal, que morreu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, na África, na qual os mouros derrotaram os portugueses. Dom Sebastião não deixaria herdeiros diretos, ele não tinha filhos. E por isso o trono passou para o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique, que foi morto em 1580, deixando novamente o trono português vago. Vários foram os candidatos que surgiram pretendendo colocar sobre a cabeça a coroa. Entre os pretendentes havia Dom Antônio, prior do Crato, e Filipe II, rei da Espanha. Dom Antônio era o preferido dos portugueses, mas o cardeal rei, em seu leito de morte, não quis designá-lo como seu sucessor, deixando o caminho aberto para o rei espanhol. O povo português ficou revoltado, nada podendo fazer para evitar que Filipe II subornasse as autoridades do reino, até o momento em que as cortes de Tomar o aclamaram rei de Portugal. Filipe II era neto de Dom Manuel Venturoso. O domínio espanhol modificou a vida em Portugal, como também na colônia, porque a Espanha estava acostumada a retirar grandes quantidades de ouro das suas colônias na América e não se importava com o Brasil. O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil, entre elas destacam-se as invasões do nosso território por ingleses e holandeses, que eram inimigos da Espanha. Os ataques ingleses limitaram-se em saques contra alguns pontos no litoral, Bahia, Santos, São Vicente, Olinda e Recife, que não resultaram na ocupação territorial duradoura. As invasões holandesas, essas foram mais importantes, ocupando por muitos anos extensas regiões do nordeste do Brasil. Aqui em Pernambuco, Recife é conhecida como a cidade de Maurícia. Maurício de Nassau, já iremos falar dele. É um holandês que veio para cá e ficou aqui por muito tempo e fez muitas coisas importantes na nossa cidade. Tem a ponte Maurício de Nassau, e ele construiu muitas coisas. Os holandeses, deixaram profundas marcas em nossa história. Em 1518, os Países Baixos libertaram-se do domínio espanhol. Em represália, Filipe II fechou todos os portos do Império Luso-Espanhol, que é Portugal e espanhol, aos navios holandeses, ou seja, os holandeses foram proibidos, de entrar em qualquer lugar que fosse de domínio de Portugal e da Espanha. Essa medida constituía um violento golpe na economia holandesa, inteiramente baseada no comércio dos produtos coloniais. Para superar esse obstáculo, os poderosos comerciantes holandeses voltaram-se para a conquista de mercados produtores. Um desses mercados era o Nordeste brasileiro, o maior produtor de açúcar da época. A Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu que os holandeses e portugueses explorassem juntos o açúcar brasileiro. A Holanda resolveu então invadir Salvador, na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil muito antes de ocorrer a invasão. O governador-geral Diogo de Mendonça Furtado tomou providências possíveis para resistir aos invasores. Mas como os holandeses demoraram, tardaram a chegar, os preparativos para receber foram ficando relaxados. E finalmente, no dia 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga desesperada para o interior, enquanto os holandeses conquistavam Salvador. Estes, os holandeses tomaram 8 navios que se encontravam nos portos e incendiaram 7. A esquadra que invadiu Salvador era comandada por Jacob Williams e Peter Wayne. Levava 1.700 soldados e 1.600 civis. As tropas holandesas eram coordenadas por Johan van Dor. Coube então a Dom Marcos organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras não eram suficientes para atacar
frontalmente os holandeses. Assim, foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos, por meio de emboscadas e ataques surpresas. Os portugueses eles obtiveram bons resultados. Um ataque comandado por Francisco Padilha, né, o governador João Van Dor, foi capturado e degolado. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam em Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses. Uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandada por Dom Fradique de Toledo, trazia mais ou menos 13 mil homens. Os ocupantes foram obrigados a desistir da luta e em 1º de maio de 625 o governador holandês se rendeu. Ou seja, foi uma grande batalha, né? Porque os holandeses quiseram dominar, Salvador, na Bahia, e só que os portugueses e espanhóis que estavam aqui, eles não tiveram força suficiente para resistir. Então eles pediram apoio, auxílio da Espanha, e quando chegaram os 52 navios, que eles conseguiram derrotar os ocupantes daqui, os holandeses, e finalmente o governo holandês no dia 1º de maio se rendeu. Essa imagem para vocês, a planta onde mostra, as esquadras, os navios da Baía de Todos os Santos e mais ou menos onde os holandeses ficaram, na cidade de Salvador, de onde daí eles só tinham o acesso ao mar e depois foram expulsos. Vamos falar agora dos holandeses em Pernambuco. O açúcar, como a gente sabe, da capital de Pernambuco, estava dando um lucro fabuloso. Pernambuco a plantação de açúcar era a mais lucrativa do mundo na época, era aqui em Pernambuco. E como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, resolveram atacar de novo o Brasil. Só que agora não foi mais na cidade de Salvador, Em 1630 eles tomaram as cidades pernambucanas de Recife e Olinda. Pernambuco era nessa época o maior produtor mundial de açúcar. O governador pernambucano, que era Matias de Albuquerque na época, fugiu para o interior. Ele fundou o Arraial de Bom Jesus, de onde, ajudado por indígenas e escravos e por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. A gente tem uma rua no centro da cidade chamada de Matias de Albuquerque, em homenagem a esse governador, na época em que os holandeses vieram para dominar Pernambuco. Ajudados por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque, deixou o Arraial e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. O conde João Maurício de Nassau veio da Holanda para governar as terras conquistadas. Durante seu governo, o Recife foi chamado de Mauristad, que era cidade Maurícia, significava. Ela tornou-se a capital do Brasil holandês. Por isso que, como a tia já falou para vocês, Recife era chamada de cidade Maurícia por causa desse governo de Maurício de Nassau nessa época aqui em Recife, Outros fatores que marcaram o governo de Nassau foram orfanatos e hospitais que foram construídos, o casamento misto entre as diversas religiões católica, protestante e judaica foi permitido, o bom preço do açúcar foi garantido e o domínio holandês foi estendido até o Ceará. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando dele, as pessoas de mais diversas especializações. Os pintores Franz Porte e Albert Eckhout foram os primeiros a retratar o Novo Mundo. Quando vocês veem exposições, eu já vi em Brenan alguns quadros desses pintores que retratam a pintura de quando eles chegaram aqui, da imagem que eles tinham do nosso Pernambuco, do Brasil. Os astrônomos, o astrônomo e naturalista George Mark Graf também veio para cá. Os cartógrafos Johannes Wimbull e Cornelis Goliat e o biólogo Gaspar Barléu. Além deles, muitos judeus vieram para o Recife durante o domínio holandês
e a cidade do Recife, né, tornou-se um importante centro de estudos judaicos, destacando-se o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Aqui nós temos uma cultura judaica, né, uma das mais importantes do Brasil, tá certo, gente? Aqui em Recife. Graças às suas qualidades de administrador, né, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco. Durante o governo de Nassau, Olinda foi edificada. No Recife foram erguidos os palácios de Friburgo e o Palácio da Boa Vista. Foram construídos orfanatos, pontes e hospitais. Ou seja, Nassau deu a Recife essa característica de construções mais tipicamente de fora, né, holandesa, a arquitetura. Por isso que Recife foi chamada cidade de Maurícia. Ela era o Brasil holandês, porque Nassau, apesar de vir para querer dominar e tomar, como os holandeses, né, pegar nossas riquezas, lucrar com o nosso açúcar, né, mas ele também edificou as cidades de Recife e Olinda e fez diversas construções muito importantes. Ele conseguiu, né, assinar um tratado de paz com Portugal em 1640, só que os juros altos e a cobrança de empréstimos deixaram Nassau descontente. Então ele resolveu voltar à Holanda em 1644 e a partir daí foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. Essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Juntos, portugueses e brasileiros, brancos, indígenas e negros derrotaram os holandeses em 1654, chefiados por João Fernandes Vieira. Tinham como principais lideranças André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias, Martim Soares Moreno e o indígena Felipe Camarão. Esse movimento da insurreição pernambucana foi muito importante para reverter essa questão do domínio holandês aqui em Pernambuco. Então, as pessoas das mais diversas etnias, né, dos mais diversos grupos se juntaram para poder expulsar os holandeses daqui. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, né, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento, que era expulsar os holandeses daqui. O primeiro combate de importância ocorreu no Monte Tabocas, sendo os holandeses, né, derrotados. Os pernambucanos venceram também Siriaém, Nazaré e Porto Calvo. E no dia 19 de abril de 1648, os lusos brasileiros, né, que são os portugueses brasileiros, venceram o exército holandês na primeira batalha dos Montes dos Guararapes, que aí já botam dos Guararapes, é muito conhecida essa batalha. Essa imagem que retrata para vocês é justamente a Batalha dos Montes dos Guararapes, onde os lusos brasileiros conseguiram derrotar os holandeses. Vocês podem observar muita guerra, né? Foi um combate muito grande. Ela é muito. Quando se fala nos holandeses em Pernambuco, não tem como a gente não falar dessa batalha, tá certo? E em 19 de fevereiro de 1649 ocorreu a segunda Batalha dos Montes dos Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. E em 28 de janeiro, né, de 1654, houve então a entrada na cidade de André Vidal Negreiros e Francisco Barreto de Menezes, recebendo a cidade do Recife do mestre de campo general Scope, para cumprimento das condições de capitulação. Ou seja, foram lutas intensas, né? Foram várias, os holandeses, os espanhóis dominaram primeiro, né? Com Filipe II pegando também sendo rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo, e com esse conflito que a Espanha tinha com os holandeses, proibiu essa comercialização, né, dos portugueses com os holandeses. Então, os holandeses vieram para invadir. Primeiro invadiram a Baía de Todos os Santos, conseguiram ficar por um tempo, eles foram expulsos. Depois vieram para invadir Pernambuco, já que era o maior produtor de açúcar da época. Eles conseguiram se firmar aqui por um tempo, né, juntamente com Maurício de Nassau, que foi um grande líder, né, e que fez muitas coisas importantes aqui no nosso estado de Pernambuco, né, que ficou conhecido
até os dias de hoje é conhecida como cidade Maurícia, que tem essa arquitetura que Maurício de Nassau edificou, né? Recife e Olinda. E depois de um tempo, os portugueses, junto com os espanhóis, junto com os brasileiros, indígenas e alguns negros daqui, conseguiram expulsar, né, os holandeses em um movimento chamado Insurreição Pernambucana, que tiveram algumas batalhas. Teve a primeira batalha do Monte dos Guararapes, teve a batalha do Monte Taboca, teve a segunda batalha dos Montes do Guararapes, que enfim, né, de uma vez por todas os holandeses foram obrigados a se render. E aí teve aqui em Recife um outro domínio, né? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esse domínio espanhol aqui também no Brasil, as invasões dos holandeses, tentando, né, firmar o domínio também aqui em algumas regiões brasileiras. E Pernambuco, nosso estado, né, foi muito importante em todo esse conflito, por ser um estado muito lucrativo, né, mas que conseguiu também enfrentar e expulsar esses invasores que foram os holandeses. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Um beijo e até a próxima!